na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Eu gostaria de saber onde é que está o nosso irmão Eugênio. Eugênio está entre nós? Ah, muito bem. Meus irmãos, eu gostaria que todos se colocassem de pé nesse instante. Nós vamos estar orando ao nosso Deus. Gostaria que Isaac, vem cá, o pregador convidado para esta noite. Ele vai assumir essa tribuna e transmitir a mensagem de Deus aos nossos corações. Eu quero que você estenda suas mãos em direção a ele e suplique a bênção de Deus sobre a vida dele. Querido Pai, Deus eterno que está nos céus, te glorificamos, Senhor, nesse momento por sua vida. E tu tem trazido ele a esta cidade, Pai, para usar como boca de Deus, como a tua palavra, viva e eficaz. E nesta noite o teu servo precisa muito da tua graça, da tua unção. Nós te louvamos pela sua disponibilidade de vir a esta cidade. E estamos certos que a tua mão estará sobre sua vida, sobre o seu coração. O povo de Deus diz amém. Meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu tenho a satisfação de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por o Senhor Jesus Cristo, que nos dá vitória. E mais uma noite estamos reunidos em sua presença. Já louvamos a Deus por aqui chegar mais uma vez nesta cidade para cooperar com a obra de Deus neste lugar. Quero aqui agradecer pelo convite que foi nos feito para nós esta noite chegarmos para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edinaldo Domingos, que foi quem entrou em contato conosco para estar aqui nesta noite. Louvar a Deus também por todos os pastores desta cidade que estão em nossa retaguarda, todos os irmãos, todos os ministérios. Louvar a Deus também pela vida de todas as autoridades desta cidade, do prefeito, os vereadores e demais autoridades políticas. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um de vocês poderosamente para a glória de Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Quem trouxe Bíblia, levante assim para nós vermos. Só quem trouxe Bíblia, levante as suas mãos. Se alguém puder registrar, irmãos, esse momento, o povo de Deus com a Bíblia, a arma na mão. Levante o mais alto que você puder. Essa é a arma do crente, a Bíblia Sagrada. Levante a sua Bíblia. Alguém vai registrar esse momento no dia do Evangelho em Triunfo Potiguar. Levante a mão em nome de Jesus com a sua Bíblia aberta. E alguém registre esse momento, porque a Bíblia Sagrada é a arma do crente. Então agora, pega essa Bíblia e abra ela, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Glória ao nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Vamos ler a partir do versículo de número 33, para a glória do nome
de Jesus. Quem encontrou a referência bíblica, diga amém. Quem encontrou a referência bíblica, diga amém. Assim está escrito na palavra de Deus. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus, com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Quanto podem dizer amém? Meus irmãos, nesta noite eu gostaria que você desse-me alguns minutos da sua preciosa e importante atenção para a ministração da poderosa palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, narra-nos no capítulo 23, a partir do versículo 33, a morte, a crucifixão do homem mais importante que um dia já pisou neste solo. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos para a morte de Cristo como um dos principais temas da Bíblia Sagrada.
A morte do Senhor Jesus está entre os 3 principais temas da Bíblia, sendo a sua morte, a sua ressurreição e o arrebatamento da igreja em um futuro bem próximo. A morte de Cristo, ela é tão importante para a história da humanidade, que a Bíblia Sagrada fala no Novo Testamento por cerca de 200 vezes que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a salvação do homem. Isto implica dizer, como o Novo Testamento contém 7.959 versículos, isso implica dizer que em cada 60 versículos, um fala na morte e na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este tema é tão importante que o apóstolo Paulo, as suas 13 epístolas, falam sobre a morte de Cristo por cerca de 60 vezes. A morte de Cristo, ela é tão importante que todos os apóstolos que escreveram as epístolas do Novo Testamento dedicaram pelo menos um capítulo para afirmar que Jesus morreu e ressuscitou. Esta morte é tão importante que sem a morte de Jesus na cruz do Calvário não haveria igreja, não haveria pastores, não haveria salvação, não haveria curas, não haveria restauração, não haveria esperança, não haveria o dia do evangélico em triunfo potiguar, porque o sentido de estarmos aqui é que Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou, e está entre nós nesta noite. Quem pode levantar uma de suas mãos e confirmar isso? Quem falou com Jesus hoje, levante a mão e dê glória ao nome de Jesus, porque Ele está vivo. Dentro desta morte, essa morte de Jesus na cruz do Calvário, trouxe 4 grandes privilégios para a humanidade. A morte de Jesus na cruz do Calvário trouxe 4 grandes privilégios para nós. O primeiro grande privilégio que a morte de Cristo nos trouxe foi o privilégio da substituição. O que é substituição, irmão Isaac? Substituição é que Jesus Cristo foi enviado por Deus à terra para levar, para substituir aquilo que era para ser em mim e sem você. Aquela cruz não era para ser de Jesus, aquela coroa não era para ser em Jesus, aquele sofrimento não era para ser em Jesus, era para ser sobre mim e sobre você. Mas Jesus Cristo tomou este sofrimento e levou sobre ele na sua morte. O segundo grande privilégio que a cruz nos trouxe foi o privilégio da reconciliação. A humanidade estava intrigada de Deus. A humanidade estava distante de Deus, mas a morte de Jesus na cruz do Calvário aproximou o homem que estava perdido. E a Bíblia diz, em Romanos 3:23, que
todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, mas a morte de Jesus na cruz do Calvário trouxe o homem de volta para perto do Criador. Glória ao nome de Jesus para sempre. O terceiro grande privilégio da cruz foi o privilégio da justificação, porque o ser humano estava condenado. Eu e você estávamos condenados em nossos pecados, em nossos delitos, mas a morte de Jesus disse: traz o pecado de Maria, o pecado de José, o pecado de Isaac, o pecado de Adinaldo, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele, e o seu sangue vertido na cruz trouxe justificação para todos os homens. O quarto grande privilégio que a cruz de Cristo nos trouxe foi o privilégio da aniquilação. O que é aniquilação, irmão Isaac? Aniquilação é destruição do pecado, do poder do pecado sobre nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 6, ele diz: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Domínio ali é controle, comando, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe o que é isso? A morte de Cristo na cruz do Calvário bloqueou, quebrou a maldição do pecado, e ele está dizendo: você só é dominado pelo pecado se você quiser. Se você aceitar o ato da cruz do Calvário, o poder do pecado é quebrado sobre a sua vida. Quem entende isso, levante a mão e dê glória ao nome de Jesus. Pois bem, essa morte trouxe esses quatro grandes privilégios. Mas a morte de Cristo na cruz do Calvário, quando Jesus estava na cruz, Jesus falou 7 expressões que mudaram o rumo, a história da humanidade. Quando Jesus estava pregado no Calvário, em cima do tosco do Monte Gólgota, pregado na cruz, ele disse 7 expressões que mudaram a minha e a tua história, e é sobre elas que eu gostaria de falar nesta noite, sobre as 7 expressões que Jesus falou na cruz do Calvário. O texto sagrado nos diz que conduziram o Senhor Jesus para ser crucificado no monte chamado Gólgota. Chegando lá, crucificaram um ladrão à sua esquerda e um outro à sua direita, e Jesus no meio. A Bíblia diz que os que ali passavam olhavam e zombavam e diziam: tu não és o rei dos judeus, tu não és o filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo, mostra que tu és o filho de Deus. Os que ali passavam olhavam para o Cristo na cruz e pedia para que ele descesse de lá, como quem está dizendo: mostre-nos um sinal que tu és o filho de Deus. Tu não és o filho de Deus, desce daí e mostre algum poder que tu és o filho de Deus. Queridos ouvintes, atentem para cá, por favor. Observe que a multidão que pedia para Jesus descer da cruz e mostrar, evidenciar que ele era o filho de Deus, a multidão pedia para Jesus mostrar um sinal, mostrar um milagre, ou seja, fazer alguma coisa para comprovar que ele era o filho de Deus. Mas eu quero te dizer esta noite que Jesus não precisa fazer milagre para provar que é o Salvador da humanidade, porque o maior milagre que ele fez foi ir na cruz do Calvário e ir até
até o fim, para se entregar à morte e dizer: eu vim aqui para trazer salvação a todos os homens. Quando a multidão estava clamando para ele descer na cruz, a multidão não entendia, porque a multidão, no entendimento deles, achava que a cruz era o lugar para Jesus demonstrar poder, para Jesus demonstrar sinal, para Jesus fazer milagre, para Jesus multiplicar pão, para Jesus ressuscitar mortos. Tudo isso ele fez quando estava na terra, mas a crucificação não era para isso não. A cruz não era o palco do milagre, a cruz era a demonstração de amor, a cruz era para dizer: eu amei a tua alma, a cruz era para dizer: você não presta, mas eu te amo, a cruz era para dizer: você está preto de pecado, mas eu te amo, a cruz era para dizer: você é um adúltero, mas eu te amo, a cruz era para dizer: você é um alcoólatra, mas eu te amo, a cruz era para dizer: você é uma prostituta, mas a cruz é para demonstrar amor. Levante as suas mãos nesta noite, por favor. Levante a mão mais alto que você puder. Só o povo de Deus que está aqui presente, que está entendendo. A cruz não era lugar de demonstrar milagre, a cruz era lugar de demonstrar amor. Agora pegue essa mão do seu irmão, coloque no ombro de alguém do seu lado, por favor. Balance o ombro dele e diga assim para ele: a crucificação não foi para demonstrar poder, não foi para demonstrar milagre. A crucificação foi para dizer para você que ele te ama, que ele te ama, que ele te ama. Quem está entendendo isso, abra a boca, pelo amor de Deus. A morte de Cristo foi para dizer: eu te amo. Eu sinto a presença de Deus. Só quem está sentindo aí, levante a mão, abra a boca e dê glória a Deus. Jesus foi à cruz porque ele te ama. Dentro da crucifixão do texto que lemos, Jesus disse 7 expressões quando estava pregado no madeiro. A primeira delas está no versículo 34 do texto que lemos. Jesus na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Observe, meu querido ouvinte da palavra de Deus. Cristo está pregado numa cruz. Prego na mão direita, prego na mão esquerda, cravo nos pés, coroa de espinhos sobre a cabeça, ensanguentado, perdendo as forças. Mas na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa expressão de Jesus na cruz do Calvário era dizendo: eles me levaram para a cruz. Porque tem pessoas que acham que quem levou Jesus para a cruz foi Pilatos, foi Herodes, foi Caifás, foi a corte sacerdotal, foi o Sinédrio. Não, senhores. Quem levou Jesus para a cruz foi eu e foi você. Aonde, irmão Isaac, está escrito? Vou lhe dizer. O governador Pilatos tira Jesus de dentro da sala, já com o manto para ser crucificado, já chicoteado, cuspido, e há uma multidão esperando. E ele traz outro preso chamado Barrabás. E ele pergunta: quem vocês querem que eu crucifique? A multidão ensandecida daquele dia era a representação da humanidade. E a representação da humanidade, sabe o que disse? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Quem cuspiu na cara de Jesus foi eu e foi você.
Quem colocou a coroa de espinho em Jesus foi eu e foi você. Quem blasfemou de Jesus foi eu e foi você. Quem cuspiu e disse profetiza foi eu e foi você. Mas tem um detalhe: mesmo nós cuspindo no rosto dele, mesmo nós tendo levado ele para a cruz, mesmo nós tendo colocado uma coroa de espinho sobre a cabeça dele, Jesus na cruz do Calvário lembrou de mim e lembrou de você e disse: mesmo assim eu continuo amando, Pai. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ei, você traiu Jesus, mas Jesus lembrou de você e disse: está perdoado, a dívida está paga. Quem pode levantar a mão e dar glória, dar glória, dar glória? Vamos encher esse lugar de glória a Deus, irmão. Tem muita gente aqui para pouco glória. Cadê os crentes pentecostais? Já chegaram aí? Já chegaram aí? Ô glória, abra a boca aí para dar glória a Deus. Jesus se lembrou de nós. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso, meu querido? Meus irmãos aqui presentes. O único homem que tudo que ensinou ele viveu foi Jesus. Jesus estava cumprindo o que ele ensinou em Mateus 5,44. Jesus disse: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mas lá na cruz ele cumpriu. Ele disse: estou orando por quem me crucificou. Estou orando por quem cuspiu na minha face. Jesus se lembrou de você. Segunda expressão que Jesus disse quando estava no Calvário, o texto segue, a Bíblia diz que dá-se início a um diálogo dos dois malfeitores com Jesus. Um deles dizia: tu não és o Cristo? Desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém o outro repreendiu dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação que nós? Este não fez nenhum delito, mas nós estamos aqui porque merecemos. E olhando para Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus ouvindo isso, Jesus vai dizer a segunda palavra quando estava lá na cruz. E a segunda palavra de Jesus foi: hoje estarás comigo no paraíso. Aqui tem uma verdade nesse texto. Você que me ouve, escute isso bem. Você veio nesta praça pública, primeiro lugar, adorar a Deus. Segundo, ouvir o que Deus está falando com você. Me escute bem, você que me ouve. Jesus disse: hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Tem pessoas aqui que às vezes olha para alguém e diz: ora, fulano matou 10 e agora está dizendo que é salvo. Fulano se prostituiu, fez tudo que não prestava, é um comedor de farinha com feijão e agora diz que é salvo. E eu vou complementar para dizer para você que é salvo mesmo. O texto diz que Jesus disse o que? Hoje estarás comigo aonde? Jesus disse isso para quem? Para um ladrão. Ou seja, a salvação não é para amanhã. A salvação é para hoje. Aleluia. João capítulo 3, versículo 24, Jesus diz: aquele que crê no Filho tem, não é terá, tem a vida eterna. A salvação é para hoje. Se entregar hoje, você pode estar preto de pecado, pode ser o homem mais delinquente dessa cidade, mas terá, tem a vida eterna. Quem pode levantar a mão e dar glória? Tem a vida eterna. A salvação é para hoje. E se eu fosse você, não deixava passar deste dia. Você pode pegar na mão de alguém do seu lado, por favor?
glória. E diga para ele, não deixe para amanhã. Oh, está muito fraco, irmãos. Diga para alguém com fé, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você estiver perto de alguém ainda que não é crente, aí diga isso para ele, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque se você fizer hoje, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceira expressão para nós adiantarmos. A terceira expressão que Jesus falou quando estava pregado na cruz está em João capítulo de número 19, versículo 25. À beira da cruz de Cristo estavam algumas mulheres e o discípulo a quem ele amava, chamado João. E Jesus disse, a terceira expressão, disse, mulher com Maria, eis aí o teu filho. Homem com João, eis aí tua mãe. E a Bíblia diz, e desde aquele dia, o discípulo a recebeu em sua casa. Sabe o que é isso? Jesus se preocupou com João e Maria, quando ele, na verdade, que deveria estar tendo cuidados dele. Ou seja, mesmo Jesus no sofrimento, ele se preocupa comigo e com você. Mesmo Jesus na cruz, ele se preocupa comigo e com você. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus por isto? Quarta expressão que Jesus falou quando estava pregado no madeiro. A quarta expressão, quem escreveu foi o evangelista Mateus. No capítulo 27, versículo 46, a Bíblia diz, e perto da hora nona, Jesus clamou, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Esta foi a quarta expressão que Jesus falou na cruz do Calvário. Não foi uma palavra de abandono do Pai, foi uma palavra de aflição que o Filho de Deus estava passando. Agora veja bem, Jesus na cruz não se lembrou de José, não se lembrou de Maria, não se lembrou de João. No Calvário, Jesus não se lembrou dos discípulos. Jesus não se lembrou da sua... Sabe de quem Jesus lembrou-se? Pai, por que me abandonaste? Porque na cruz do Calvário, nós só se lembramos do Pai. E eu tenho mais algo para lhe dizer, na hora do Calvário, é só você e Deus, viu? Na hora que a porca do parafuso arrocha, não tem ai, 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 nem ui, ui, ui. Você só se lembra do Pai. E eu já quero dizer aqui nesta noite, onde eu tenho passado, em meio da rua, em cruzadas, eu tenho feito um desafio. Se há alguém que se diz ateu esta noite, tira o cavalo da chuva, você não é ateu não. Porque quando a luta bate, pastor Edinaldo, o cabra lembra, Eli, Eli, Deus meu, Deus meu. Na hora do Calvário, você só se lembra do Pai. Você só se lembra de Deus. Não adianta hoje, com saúde é muito fácil dizer, eu não creio em Deus, eu não quero Jesus. Mas tem um detalhe, o dia da prestação de conta vai chegar. Quando a enfermidade bater na tua porta, quando a dificuldade bater, quando o médico desenganar, você não tem mais a quem recorrer. A tua consciência vai se lembrar que tem um Pai que te criou, que tem um Pai que deu oxigênio, que tem um Pai que deu saúde, que tem um Pai que te coloca de pé. Quem entende isso, levante a mão, pelo amor de Deus, e dê glória a Deus. Olá, bagaia, chorebelia, sai.
Levante a palma da mão nesta noite em nome de Jesus. Levante as duas mãos para o alto, o mais alto que você puder. Deixa eu ministrar sobre a sua vida. Você que me ouve no meio desta multidão, você que está passando nesta praça, eu recebo um comando do céu, que tem pessoas aqui que estão dizendo: eu não creio nisto que este pregador está falando, mas eu quero lhe dizer, você crendo ou não, você querendo a Bíblia ou não, Jesus te ama e tem um plano de salvação para a tua alma, e Ele diz nesta noite: vem me receber como Salvador. Eli, Eli, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, quem disse isso foi o Filho de Deus, foi Jesus. Quem somos nós para reclamarmos da topada de cada dia? Jesus estava na cruz, queridos, mas Ele lembrou do Pai, Ele lembrou de Deus. Lembre-se que você tem um Deus que está com você na hora do Calvário. Agora escute, para nós irmos para a quinta expressão. Por que Jesus se sentiu desamparado na cruz? É Jesus que disse: Deus meu, Deus meu. E observe que aqui Ele não chama Pai meu. Você vai entender porque Ele não chama Pai, Ele chama Deus. Sabe por que Ele não chama Pai? Sabe por que Ele se sentiu desamparado? Porque sobre o corpo de Jesus estava todos os pecados da humanidade. Estava o pecado de Isaac, estava o pecado de João, estava o pecado de Maria, estava o pecado de José. E sabe por que ele se sentiu desamparado? Porque onde está o pecado, Deus abandona. Irmão Isaac, o que é isso? Porque o corpo de Jesus era um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E disse: está aqui meu corpo, eu não pequei, o sacrifício santo está aqui, e eu levo sobre mim todos os pecados da humanidade. Então quando os pecados estavam no corpo dele, o Pai não estava mais. Então ele não chama mais de Pai, ele diz: Deus meu. Quem pode levantar a mão e dar glória ao nome de Jesus? Você vai entender porque ele disse Deus meu. E na última expressão ele vai chamar de Pai. Quinta expressão que Jesus disse quando estava na cruz. A quinta expressão está em João capítulo 19, versículo de número 28. A Bíblia diz: e para que se cumprisse a escritura, Jesus disse: tenho sede. Tenho. Vamos lá no 3 para ficar bem bonito. 1, 2, 3. Tenho. Foi isso que Jesus disse. A quinta expressão revela a humanidade do Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus, quando esteve na terra, era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele disse: tenho sede. Como homem, ele disse: tenho fome. Como homem, ele chorou. Como homem, ele se angustiou. Como homem, ele teve tristeza. Como homem, ele foi tentado, mas não pecou. Como homem, ele teve todas as dificuldades que o homem pode ter. E o tenho sede é a humanidade de Jesus.
e a humanidade e a divindade de Cristo estão escritas nas Escrituras. Exemplo, Isaías capítulo 9, versículo de número 6 está escrito: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade. Agora observe, neste versículo está descrita a humanidade e a divindade de Jesus. Humanidade e divindade aonde, irmão Isaac? Um menino nos nasceu. Só nasce quem é humano, só nasce quem é carne, só nasce quem é sangue, só nasce quem é corpo. Um menino nos nasceu. Só que tem um detalhe em seguida: vem a divindade do menino. Qual é a divindade? Olha só a divindade de Jesus, a identidade dele. E um filho se nos deu, e o seu nome será, isso aqui é para quem é divino, o seu nome é maravilhoso, porque ele só faz maravilha. O seu nome é conselheiro, porque ele que tem conselho. O seu nome é Deus Forte, porque ele tem um comando de tudo nas suas mãos. E o seu nome é Pai da Eternidade, porque ele tem o controle do passado, do presente e do futuro. Como homem ele chorou, mas como Deus ele está dizendo: enxuga as tuas lágrimas. Como homem ele teve sede, mas como Deus ele está dizendo: eu sou a água que jorra para a vida eterna. Como homem ele teve fome, mas como Deus ele está dizendo: eu sou o pão que desceu do céu para matar a tua fome. Como homem o prenderam, mas como Deus ele arrebenta as cadeias e abre porta para o povo entrar. Levante a mão, por favor. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Como homem chicotearam, colocado coroa de espinho, colocaram uma túnica, cuspiram na face dele, humilharam Jesus. Mas como Deus, ele voltará na sua segunda vinda, no milênio. Ele vai vir em um cavalo branco, ele vai vir com o seu rosto brilhando, ele vai vir com os olhos como chama de fogo, ele vai vir com um manto resplandecente. No seu manto e na coxa vai estar escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como homem ele foi levado ao tribunal para ser julgado por Pôncio Pilatos, por Herodes, por Caifás, pelo Sinédrio. Mas como Deus, pastores, ele no grande julgamento vai julgar como juiz. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Como homem ele sofreu, mas como Deus ele sustenta o seu sofrimento. Pegue na mão de alguém, por favor. Se puder fechar o corredor, feche. Agora é momento de guerra, irmãos. Estamos em guerra esta noite. Estamos em guerra. Como homem, Jesus chorou, sofreu, se angustiou. Mas como Deus, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo diz: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, sabe, está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobrem todos os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus, Jesus,
Vai abrindo a boca e vai adorando Jesus. É o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor de Triunfo Potiguar. Sétima expressão, e aqui eu concluo. Jesus, quando estava pregado na cruz, quando ele disse: tenho sede, havia um pote de vinagre, vinho azedo. A expressão ali é oxos. Vinho azedo era uma bebida entorpecedora que davam aos crucificados para que as suas forças fossem revitalizadas, para que ele durasse mais em vida para sofrer mais. Pegaram uma espécie de vara, pegaram uma esponja, uma espécie de recipiente, conduziram até a boca de Jesus, e Jesus tomou o vinagre, e tomando o vinagre, a Bíblia diz que ele clamou: está consumado. Está consumado ali é tetelestai, está pago, está feito. Jesus pagou a sua dívida. Jesus pagou a sua dívida. Tetelestai ali era a expressão que usava no carimbo de César. Na moeda romana tinha a expressão tetelestai, a cara de César. E também no carimbo dos publicanos. Quando alguém ia pagar algum imposto ao publicano, o publicano tinha o carimbo com a expressão tetelestai e a cara César. Quando levava o imposto, se fosse nos dias de hoje, carimbava o papel de água, papel de luz com aquele carimbo, com a expressão tetelestai: está pago, está feito, não tem mais nada a se pagar aqui. Ou seja, traduzindo, quando o imposto era carimbado, alguém não podia mais julgar e dizer: olha, você está devendo algo, você está devendo alguma coisa. Aí alguém pegava o imposto pago e dizia: estou devendo nada. Olha o carimbo de César, está pago. Quando Jesus diz tetelestai, ele estava dizendo: eu carimbei o passaporte da humanidade para o céu, e ninguém pode mais acusar, porque o preço foi pago. Satanás não pode mais acusar aqueles que se entregaram completamente ao Senhor Jesus. Quem entende isso, abra a boca e dê glória a Deus. Quem entende isso, abra a boca e dá glória a Deus. Eu quero fazer 2 orações e vou finalizar. A primeira: onde estão as pessoas que estão presentes aqui, que nos visitam? Dê um sinal com a mão, os que nos visitam. Aqueles que ainda não são crentes, levante a mão, dê um sinal assim onde você estiver. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero abençoar a sua vida. A primeira oração que eu quero fazer é por vocês. Eu quero abençoar a sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha, porque o meu tempo já está concluindo. Eu quero orar pela sua vida. É uma simples oração. Eu quero abençoar a sua casa. Quero abençoar a sua família. Este é o primeiro público que eu quero orar. Cadê as pessoas que nos visitam? Eu quero orar por você. Vem aqui perto de mim, que eu quero fazer uma oração olhando nos seus olhos, abençoando a sua casa. Isso, pode sair do seu lugar, eu aguardo. Essas são a primeira oração que eu quero fazer é por este povo. Eu quero saber onde tem pessoas com enfermidades. Levanta a mão, que estão passando dificuldade na saúde. Saia do seu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você também. Isso, pode sair do seu lugar e vir à frente. Está consumado. Ele pagou. Ele pagou. E ninguém pode lançar em rosto, porque a forma que ele pagou foi com o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Isso, pode sair do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. 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 Isso. Venha se aproximando.
Última expressão. Enquanto você se aproxima, eu vou finalizando e já já eu oro por você. Última expressão. Perto da hora nona, Jesus clamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, morreu. A Bíblia diz que quando Jesus dá o último suspiro e morre, algumas coisas acontecem. Número 1, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo era acesso a Deus novamente, foi aberto pela morte de Cristo. Aquele véu, segundo historiadores, tinham 2 toneladas de peso, 18 metros de altura, 36 centímetros de espessura, 2 carroças de boi, 24 boi, 12 puxando de um lado, 12 puxando do outro, não conseguia rasgar aquele véu. Mas tem um detalhe: quando Jesus morre, o véu rasga igual uma seda, dizendo: o acesso foi aberto. Ô irmão, levante a mão e adore a Deus essa noite. O acesso foi aberto. Glória ao nome de Jesus. O acesso foi aberto. Agora, Jesus fez tudo isso por nós. A pergunta que eu quero fazer antes de orar é: e nós, o que estamos dispostos a fazer em forma de receber as bênçãos que Jesus fez por nós por intermédio da sua morte? E eu quero perguntar antes de orar: as pessoas que querem se entregar aquilo que Jesus fez por ela na cruz do Calvário, levante as suas mãos assim, só levante a mão. Então vem aqui, vocês que levantaram a mão, dê um passo à frente. Irmão, tem gente se entregando para Jesus, né? Você está dando glória a Deus. A primeira pessoa está aqui, quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Mais alguém quer se entregar para Jesus essa noite como único e suficiente Salvador? Alguém que entendeu o sacrifício de Cristo na cruz e quer receber todas essas bênçãos? Você quer se entregar, meu filho, para Jesus essa noite? Você tem um grande valor. O valor não é prata, nem ouro, nem... Não. O valor é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o valor que Ele pagou por você. Se quiser, só levante a mão assim. Só? Quer se entregar para Jesus? Meu filho, você que veio à frente, olha aqui para mim. Diga assim: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Está aceitando? Pronto. Então melhor ainda. Então diga: Senhor Jesus, esta noite eu me entrego, a minha alma, a minha vida a Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Você também? A segunda pessoa, irmão, vai dando glória a Deus aí. Jesus está trabalhando. Diga assim: fica aqui, meu filho, aqui, ó. Fica aqui. Algum dos irmãos, fica aqui perto dele, por favor. Diga assim: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a caminhar para a tua casa. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Fica aqui, minha filha. Tem mais alguém que quer receber Jesus como Salvador? Receber Jesus como Salvador não é mudar de religião, é entregar a sua vida para que Ele cuide de você. Tem mais alguém? Se não há, daqui para o fim desse culto, você pode tomar sua decisão. A igreja, levante as mãos. Os que estão aqui à frente, levante as mãos também. Vamos lá, levante a mão todo mundo e vamos orar. Bondoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada esta noite.
A tua palavra é a verdade. E se ela é a verdade, Senhor, eu tenho convicção que preguei a tua palavra. A tua palavra é como um martelo, como fogo que aquece o coração. Em nome de Jesus eu te apresento agora a cidade de Triunfo Potiguar, Senhor. Quebra os grilhões, quebra as cadeias, repreende o espírito suicida que permeia esta cidade. Repreende o espírito, Senhor, que tem, meu Pai querido, oprimido pela depressão vidas neste lugar. Em nome de Jesus eu te dou uma ordem, espírito do mal. Parta em retirada das redondezas dessa cidade, porque essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Eu te apresento, meu Deus, essas pessoas que chegaram à frente, que vieram ouvir a tua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor tratou com cada uma delas, que o Senhor visitou corações. Pai querido, que o Senhor possa dar oportunidades para que elas possam ter um encontro contigo. Eu te apresento aqueles que chegaram enfermos aqui à frente. Em nome de Jesus, enfermidade saia deste corpo agora. Em nome de Jesus, enfermidade saia desse corpo agora. Se você sentir algo queimando aí, é porque o Senhor está estendendo a mão e queimando esta enfermidade, esse nódulo que apareceu no teu corpo. O exame que vais apresentar, Deus já assinou dizendo: não tem enfermidade não, porque sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Abra a boca, crente, aí em nome de Jesus. Abra a boca aí, igreja, em nome de Jesus. Celebre o Senhor com glória a Deus. Levante a mão. Levante a mão em nome. Vou contar até 3 e vou passar o microfone para o pastor. Eu vou contar até 3 e você vai dar 3. Glória a Deus bem alto. É 1, é 2, é 3. Vamos lá. Glória a Deus, glória a Jesus. Ocupem seus lugares, porque nós vamos dar as boas-vindas a Chagas Sobrinho e banda. O povo de Deus diz amém.